E o Dudu Bananinha, filho zero não sei das quantas, de Jair Jabuti Chifrudo do Bolsonaro, assim como o pai não perde uma oportunidade para demonstrar a sua sabugice, a sua babação de ovo para os Estados Unidos, especialmente com o ídolo Donald Trump. Só que dessa vez ele tentou de novo fazer uma graça, expressando seus sentimentos pelo presidente Donald Trump via Twitter em inglês. Isso aí, o embaixapeiro tentou escrever uma mensagem de solidariedade com Donald Trump, porque ele está doente, está hospitalizado por causa do Covid-19, e foi de novo massacrado por um professor que apontou vários erros grosseiros no texto de Dudu Bananinha. Vou trazer para vocês essa descascada fenomenal para que você veja o nível do homem que seria indicado a embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Dudu Bananinha, que mal sabe escrever uma frase simples com pouquíssimas palavras. Vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa história, né, de Donald Trump, o machão dos Estados Unidos, maridão de Bolsonaro, acometido por Covid-19, não usava máscara, fez graça, disse que usava cloroquina preventiva, mas pegou a doença, foi hospitalizado, foi entubado, corre risco de vida ou não corre. Vamos ver todos esses detalhes, inclusive se isso pode ser uma estratégia para fugir dos debates, assim como eu tinha avisado você que Trump poderia copiar Bolsonaro nisso também. Mas antes, vou pedir para que você faça aquela pausa rápida, speed, como disse o Dudu Bananinha em inglês, erroneamente, você vai ver agora mesmo, para que você verifique se ele ainda está inscrito no nosso canal, se o seu sininho está ativado para receber notificações, sentar o dedo no like e comentar aí, Dudu Bananinha passando vergonha, Trump vai logo, Covid te chama. Aproveita que a gente não pode desejar isso para o Bolsonaro, porque tem a Lei de Segurança Nacional, mas para o Trump, né, não custa nada, nunca te pedi nada, coronavírus, faz esse favor para nós, livra o universo do erro que foi Donald Trump. Comenta aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho. Muito bem, companheiros, vocês vão se lembrar que desde o primeiro instante que surgiu essa pandemia, Donald Trump, assim como Bolsonaro fez aqui copiando, fez questão de negar que o vírus existia, que seria uma invenção dos comunistas, quando não tinha mais como negar a existência. Admitiram que o vírus existia, mas que era algo, uma estratégia da China criada para dominar o mundo, para destruir os seus governos. Perderam muito tempo com negacionistas, atacaram os estudos científicos, atacaram o uso das máscaras, veneraram cloroquina porque seria um produto que salvaria a todos, mas nós sabíamos até mesmo que Donald Trump tinha ligações com as empresas que produziam cloroquina. E entre esses dois, Trump e Bolsonaro, o mais idiota deles, até fazia propaganda de cloroquina aqui no Brasil dizendo que utilizava. Nos Estados Unidos, mesmo sendo o maior dos fanfarrões, Donald Trump não invocou com isso não. Exportou toda a cloroquina para cá e o Bolsonaro Sabu já aceitou como se fosse o maior dos presentes do mundo, inclusive entupiu isso aí no aplicador de ozônio de muito bolsonarista. Mas mesmo não insistindo muito na cloroquina propriamente dita, para não pegar mal com a população norte-americana que conhece um pouco mais de ciência do que a brasileira, Donald Trump continuou atacando, por exemplo, o uso de máscaras, tentando se vender como machão, dizendo que ficar usando máscara o tempo todo era uma demonstração de fraqueza. Não deu outra. Donald Trump acabou se infectando com o coronavírus. Não só ele, mas também alguns de seus funcionários mais diretos e a sua esposa Melania Trump. Melania Trump, mas bem que podia ser Melanina, porque o cara não tem nenhuma, vai que ficou todo com a mulher dele, não é mesmo? Pois muito bem, ele pegou a doença, admitiu isso nas redes sociais, mas não perdeu a oportunidade de criticar o uso de máscaras, dizendo que teria pegado essa doença da sua secretária. E esta sua secretária usa máscaras o tempo todo, mas mesmo assim pegou o coronavírus. E veja só como é idêntico a Bolsonaro, mas não por copiar, e sim Bolsonaro que o copia. Até quando fica doente, esta praga que os norte-americanos escolheram para a presidência tem que vender o peixe dele, que é o show em cima da negação de fatos. Trump conta com a ignorância de parte do seu eleitorado, que vai deliberadamente ignorar o fato de que a secretária provavelmente pegou o coronavírus, ou porque fez o uso inadequado das máscaras, ou porque nem estava usando mesmo, visto que ela provavelmente é desautorizada pelo seu chefe, que no último debate contra Joe Biden chegou a acusar e criticar pessoas que usam máscara o tempo todo.
E se você entende como a máscara funciona, sabe que ou você usa o tempo todo, ou você estará reduzindo drasticamente a probabilidade de a máscara conseguir te ajudar em alguma coisa. Não é algo tão difícil assim de entender quando você está desprovido de ideologias fanáticas. Afinal de contas, as mesmas pessoas que não entendem que é preciso usar as máscaras todo o tempo que estiver sujeito à exposição, entendem perfeitamente que é preciso usar o preservativo em todas as relações sexuais. O mesmo acontece com as máscaras. Só que nas máscaras não fica o rastro de DNA para mostrar para você quando foi que você não usou a máscara direito. Já no caso das camisinhas, um rastro bem grande, comedor de leite ninho, vai ficar para mostrar qual foi o dia certinho que você esqueceu de usar a camisinha ou que ela estourou. Mas voltando aqui para Donald Trump, ele chegou a ser internado para monitoramento e teve registro sim de perda de capacidade de oxigenação, ainda que fosse leve. Ele chegou a receber suprimento auxiliar artificial de oxigênio, mas segundo as publicações, nada que seja de outro planeta. É preciso sempre lembrar que apesar do que tenta fazer parecer, assim como o jabuti chifrudo aqui no Brasil, Donald Trump faz parte do grupo de risco sim. Trump tem 74 anos e 110 quilos, o que o coloca inegavelmente na lista dos que podem vir a óbito em decorrência das complicações por coronavírus. Mas será mesmo que Donald Trump pegou o coronavírus? E se pegou, será que não foi de propósito? Eu sei que parece absurdo, mas eu preciso lembrar você que nós estamos falando do cara que matematicamente mais contou mentiras na história da presidência dos Estados Unidos. E olhe lá se não foi o presidente no mundo que mais mentiu para a imprensa. Donald Trump basicamente vive de mentir e de distorcer a realidade. É conhecido até mesmo como o cara das estratégias. Se você conhece o que Bolsonaro faz aqui, sabe que nós nunca teremos nenhuma certeza de que Donald Trump realmente se infectou por essa doença, a menos que ele venha a morrer, né? Quem sabe? Nesse caso, talvez poderemos acreditar. Para complicar ainda mais a situação de falta de credibilidade em Donald Trump, nós temos que considerar que ele vinha perdendo nas pesquisas eleitorais para a presidência dos Estados Unidos para o candidato, seu oponente, Joe Biden. Trump estava desesperado, chegando até mesmo a dizer em público que não admitiria a derrota nas urnas e agiu junto à Suprema Corte dos Estados Unidos, colocando uma ministra terrivelmente trumpista para aumentar as suas chances de vitória em caso de uma eventual disputa jurídica. Ele também tem dificultado todo o esquema de votos nos Estados Unidos, que acontece em grande parte por via postal. Para piorar ainda mais a situação, no último debate, onde ele disputou com o seu oponente Joe Biden, muitos especialistas consideram que apesar de Trump ter latido muito mais, ele acabou saindo perdendo da situação, visto que ele precisava convencer não o gado que o segue e que gosta desse latido, mas sim os eleitores indecisos, que eles chamam de independentes nos Estados Unidos. Esses eleitores teriam visto que Trump continua na sua ofensiva negacionista e ostensiva, mal educada, troglodita, e teriam ganhado mais convicção em não votar em Donald Trump. A queda na popularidade de Donald Trump após o debate teria sido apontada até mesmo por pesquisas realizadas. Mas você provavelmente deve estar esperando para ver a vergonha que o Eduardo Bolsonaro passou em público ao tentar mandar a sua solidariedade para o suposto infectado por coronavírus, Donald Trump. Muito bem, Eduardo Dudu Bananinha Bolsonaro comentou no Twitter em inglês: I wish I speedy recovery to President and First Lady Melania Trump. God bless you both. E para nós, réis mortais, talvez esteja tudo bem, mas se você entende um pedacinho a mais de inglês, certamente ficou encafifado com essa palavra speed utilizada nesse contexto e com essa first escrita com Y, também utilizada pelo Dudu Bananinha. Eu não sou especialista, mas eu já achei de imediato que teria algo errado ali. E também é a opinião do professor de inglês Max Rezende, que rebateu logo em seguida, dando aquela boa ensaboada no Dudu Bananinha e dizendo: eu sou professor de inglês Little Banana Boy, que significa garoto bananinha. Ele diz que se usa a palavra fast e não speed. E também first sem Y e não first com Y. Mostrando mais uma vez que Dudu Bananinha não sabe escrever o básico em inglês. E esse é o cara
que queria ser embaixador. Mas o professor Max Rezende não se contentou apenas com essas porradas. Ele seguiu batendo, dizendo pro Dudu Bananinha relaxar. E disse que o Trump tem é só uma gripezinha. E se agravar, é só da cloroquina. E se ele vier a falecer, bem, é o destino de todos. Eu não sou coveiro. Se você acompanha o nosso canal, se você acompanha o que o Jabuti Chifrudo, pai do Dudu Bananinha, faz aqui no Brasil, todas essas afirmações grotescas vieram precisamente da boca do pai Bolsonaro. E isso mostra o quanto essas pessoas são hipócritas, pois nem Dudu Bananinha nem Bolsonaro demonstraram qualquer tipo de empatia com os mais de 140 mil brasileiros que vieram a falecer do Covid-19. Pelo contrário, como o Max mostrou, eles zombaram o tempo todo dessas pessoas. Mas quando é o papai Trump, I love you Trump, Trump do nosso coração, eles correm para mostrar não só solidariedade, mas também um nível grotesco de sabugice. Chupa essa, Dudu Bananinha. Mas, para encerrar o vídeo, eu quero que você comente aí, você acredita que Donald Trump está realmente infectado com Covid-19? Se ele realmente está com essa doença, por que a cloroquina preventiva do clã Bolsonaro não impediu o Trump, nem mesmo o Bolsonaro, de pegar a doença? Ou mesmo, você pode se perguntar por que Trump não está sendo tratado com cloroquina e nem com o ozônio do rego. Nenhuma dessas estratégias mirabolantes que eles desejam para o povo é aplicada em nenhum desses escrotos. E eu não acredito que Bolsonaro se entupiu de cloroquina, os médicos não teriam deixado isso acontecer. Mas talvez a pergunta que mais deva ser repetida nas redes sociais é a de por que nem Donald Trump nem Bolsonaro, ambos ancorados no fanatismo religioso, procuraram um templo e um líder religioso para se curarem dessa doença. Procuraram os hospitais que usam técnicas científicas. Ciência essa que eles mesmos negam o tempo todo, apesar de defenderem a cloroquina, que de novo também foi produzida pela ciência. Essas pessoas são pegas nesse tipo de contradição o tempo todo porque são mentirosas, porque são estelionatárias intelectuais. Nada do que essas pessoas falam ou fazem faz sentido, porque dizem uma coisa que não corresponde com o que elas dizem em outras ocasiões ou nem mesmo com o que elas fazem para suas próprias vidas. Comenta aí embaixo se você acha que o Donald Trump está infectado. Diz para mim se você acha que Trump vai utilizar tudo no universo como capital político, mas a doença ele vai deixar passar. Ele não vai tentar angariar a empatia dos norte-americanos para subir nas pesquisas, assim como fez Bolsonaro com a sua facada. A propósito, comenta aí embaixo. Seria essa Covid-19 a facada de Trump nos últimos 50 metros da maratona presidencial? Comenta, o seu comentário é a parte mais importante desse canal. Não se esqueça, além de comentar, sente o dedo no like, se inscreva no canal, verifique o sininho para as notificações, considere assinar o canal para nos dar independência por valores a partir de R$3. A gente se vê amanhã, um abraço, fui!